Paz e bem, senador Stevenson Valentim, presidente dessa sessão, senador Chico Rodrigues, que gentilmente me cedeu a sua oportunidade de falar, eu vou procurar ser breve. Senador Lucas, que me antecedeu. Eu agradeço a Deus, mais uma vez, por estar aqui com saúde, com serenidade, para fazer esse pronunciamento, não apenas para os colegas senadores aqui presentes, mas também para o povo brasileiro. Eu queria fazer uma saudação inicial, antes de começar o pronunciamento, àqueles 3 rapazes que estão ali. Eu peço que, por favor, a TV Senado, competente equipe, registre. Ali você tem da esquerda para a direita, você tem o Arley, você tem o Rubens e o senador, meu amigo e irmão também, senador Regufe. O Arley e o Rubens são membros do movimento que eu tiro o chapéu, que eu admiro, que eu acompanho há muito tempo. Na verdade, foi meu pai que me apresentou esse movimento. Olha que coisa interessante, que é o MBL, o Movimento Brasil Livre, que essa nação deve muito a esse grupo de jovens que fez uma marcha de São Paulo até Brasília na época do impeachment, uma marcha corajosa, ousada, que foi fundamental, eu não tenho a menor dúvida, para que acontecesse aquela ruptura no nosso país, num momento crucial. Então, uma marcha que foram 33 dias, é cheio de simbologia essa marcha, foram 33 dias, eles percorreram aí 33,33, eu calculei porque eu assisti o filme, inclusive eu recomendo a quem ainda não assistiu o filme Não Vai Ter Golpe, do MBL, que assista, porque é algo que inspira, que traz uma visão bem real do que aconteceu naquele momento histórico da nossa nação. E 33 é a idade de Cristo. Então, foi um momento marcante, e a forma como eles fizeram o comitê pró-impeachment, a contagem dos votos para o impeachment, eles foram, não tenho a menor dúvida, fundamentais, assim como outros movimentos que também participaram, especialmente convidando o povo brasileiro que entrou naquela campanha importante para o Brasil. Parabéns e muito obrigado por receber a visita de vocês aqui. Nós estamos em outro momento histórico. Olha só, alguns anos depois, 3 anos depois, só falta ser 3 anos e 3 meses, nós estamos em outro momento histórico que a gente precisa da redenção do Brasil novamente, mas num outro viés, o viés do poder judiciário. O único poder do Brasil ainda intocável. E que essa casa, por enquanto, ainda está sendo omissa com as suas responsabilidades, que é os fatos determinados que tem aos montes sobre alguns ministros do Supremo que não estão sendo aferidos, seja numa CPI da Lava Toga, que, no meu modo de entender, é essencial nesse momento, para que a gente possa combater o grande mal hoje da nação, que persiste, embora a gente tenha feito reformas na área econômica, reformas na área social, mas a reforma principal que a gente tem que encarar é a reforma moral, é a reforma da ética do Brasil, essa que vai ser a libertadora, vai ser a cereja do bolo para tirar os entraves do Brasil, para que ele avance e se torne, dentro de pouco tempo, top 5, uma das 5 nações mais pujantes do mundo. E isso vai acontecer. Mas a gente precisa romper essa última instância que
no meu modo de entender, hoje a gente vive uma ditadura da toga no Brasil. A gente sabe que existe bons ministros no Supremo Tribunal Federal, mas pela decisão, pelo posicionamento, mas sobretudo pelos fatos determinados para impeachment e para a CPI da Lava Toga que não são investigados, paira uma dúvida nefasta na atuação de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal e a imagem dessa instituição importante para o país, eu diria até fundamental para a democracia, que é o Supremo Tribunal Federal, um dos 3 poderes da República do Brasil, fica manchada, fica em xeque. E isso causa uma instabilidade jurídica, inclusive, para que nós tenhamos investimentos no Brasil, para que o Brasil seja sério. Eu tive nos Estados Unidos essa semana, esse final de semana. Comentei aqui há pouco, numa parte ao senador Álvaro Dias. Eu fiquei impressionado. Eu fui no lançamento do Brasil Expo Flórida, um evento de empreendedorismo que reúne milhares de pessoas em Fort Lauderdale, mas especialmente brasileiros. A maior colônia de brasileiros que vive lá nos Estados Unidos é na Flórida. Quase 500 mil de brasileiros. E eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. A boa notícia é que eles estão acompanhando tudo o que a gente está fazendo, com a perspectiva de alguns de voltar para o Brasil. Olha só, saíram lá atrás, com decepções e tal. Agora estão planejando voltar, mas estão acompanhando o que a gente está fazendo aqui, para sentir esse ambiente favorável. E a má notícia deles é a decepção com o Supremo Tribunal Federal. É impressionante, mas chegou. O povo brasileiro diz que é uma vergonha nacional o Supremo. É o que a gente ouve nas ruas, o povo brasileiro falando. Por tudo que tem acontecido, especialmente essa semana, que o STF é uma vergonha nacional. Mas pelo que eu senti lá, nos Estados Unidos, nesse final de semana, não é uma vergonha nacional, já se tornou uma vergonha internacional. E os brasileiros, sejam do Brasil ou sejam do exterior, eles estão pedindo a CPI da Lava Toga. Foram vários pedidos para mim, pela CPI da Lava Toga. Eu disse, olha, o que tiver ao nosso alcance a gente vai fazer. Não é caça às bruxas, é para apurar alguns fatos determinados pelo bem da nação. Eu acredito que os 3 poderes hoje da República, os 3 poderes, poder executivo, o poder legislativo nosso e o poder judiciário, estão como no quebra-cabeça real, um quebra-cabeça do dia a dia, sabotando a Operação Lava Jato. E isso é um ataque sem precedentes, porque há 5 anos a Operação Lava Jato tem feito um bem danado a essa nação. Eu, inclusive, estou aqui por ela. Me inspirou essa Operação Lava Jato, feita por grandes brasileiros que tiveram a coragem, a ousadia no bem de fazerem o seu trabalho. Foram 13 bilhões de reais do povo brasileiro recuperados até agora. Mas a gente sabe, todo mundo sabe, que isso é a ponta do iceberg. Tem muito mais dinheiro para se recuperar. Mas não é só o dinheiro, não. O que nós precisamos recuperar é a vontade, é aquele espírito que 3 anos atrás fez a diferença. É a gente se mobilizar para que a justiça seja para todos.
para que um poder não proteja o outro, para que gente que ainda precisa prestar contas com a justiça, preste conta com a justiça. Nós estamos vivendo esse momento crucial. E eu fico feliz de ver movimentos como o MBL participando ativamente, sendo coerente com o que lá atrás ele sempre pregou. Independente de entrar governo, de sair governo, ele continua com as mesmas bandeiras, querendo a verdade. E é isso que nós queremos aqui. Está se irradiando entre os senadores cada vez mais essa convicção de que nós precisamos fazer alguma coisa com relação a essas aberrações que têm acontecido no Supremo Tribunal Federal. Hoje eu fiquei muito feliz, o senador Marcos Rogério veio a essa tribuna onde eu estou aqui algumas horas atrás, eu acho que foi algo... Ele deu uma aula jurídica, ele é um jurista nato, um cara conhecedor das leis, e desabafou aqui. Ele acredita que o impeachment é algo... Já chegou a hora de ser analisado por essa casa. Que também é atribuição, é prerrogativa do Senado, o impeachment dos ministros do Supremo. Então, acho que foi uma grande declaração de um homem íntegro, correto e que está alinhado com os desejos da sociedade brasileira. Nós não vamos medir esforços. Nós vamos trabalhar no limite das nossas forças para que façamos o nosso papel. Dos 3 poderes que eu falei, que estão nesse quebra-cabeça vivo para destruir aos poucos a Lava Jato, como aquela questão do sapo, eu não sei se vocês lembram uma teoria do sapo na panela quente, lembra? Rapidamente aqui, se você pegar o sapo, colocar numa panela com a temperatura da lagoa, ele fica ali, tranquilo e tal. Você vai aumentando a temperatura, aumentando a temperatura, aumentando a temperatura, ele fica. Ele não vai sentindo. É isso que está acontecendo com a operação Lava Jato. Joga o COAF para um lado, joga o COAF para o outro. O Executivo está fazendo isso. Possibilidades de interferência na Polícia Federal que causam instabilidade. O Executivo está fazendo isso. Abuso de autoridade. Regramentos absurdos que tiram a transparência de partidos políticos. O fim do foro privilegiado que ninguém vota. Que o Senado, nesse aspecto, diga-se de passagem, já fez a parte dele, mas a Câmara dos Deputados não, está lá na gaveta do presidente. O Legislativo também está escorregando no combate à corrupção. Agora, dos 3 poderes, o que eu acho que é o ataque mais covarde é o do Supremo Tribunal Federal. Porque já vem de algum tempo, se parou investigações importantes com base em dados do COAF, de forma arbitrária. 133 poderosos contribuintes influentes tiveram suspensos a sua investigação de uma hora para outra com a canetada do Supremo Tribunal Federal. E até agora nada. Então, a sociedade está como um sapo. Mas ela vai acordar. Porque essa temperatura está chegando num momento que pode causar a morte dessa operação, a morte desse grande patrimônio do povo brasileiro hoje, que é a Operação Lava Jato, enquanto que
alguns já estão acordando. Isso é muito importante, porque está se irradiando. Chegou a hora da verdade. Chegou a hora da verdade. E a gente tem que romper essa barreira e voltar a crescer, mas crescer com base na ética, com princípios e com valores do povo brasileiro. Então, nós estamos próximos, cada vez mais próximos, todo dia mais próximos da CPI da Lava Toga, da análise de impeachment de ministros. Agora, o povo brasileiro precisa cada vez mais ir para a rua. Nós estivemos juntos com o MBL, com outros movimentos, senador Stevenson, vários senadores aqui, mais de 15 senadores estiveram nas ruas semana passada, no dia 25 de setembro aqui, na Praça dos Três Poderes. Olha que lugar simbólico para a gente fazer aquela manifestação. E foi muito interessante a reação das pessoas. Vieram caravanas do Brasil inteiro. Nós vimos. Veio o ônibus do meu Ceará, veio o ônibus de São Paulo, de Mato Grosso, do Rio de Janeiro. Foi bonito, 2 horas da tarde, o sol a pino, as pessoas lá, uma energia incrível, os senadores chegaram abraçados. Gente, isso tem uma simbologia fantástica, que está se irradiando do Senado para a Câmara. Já tem movimentos lá na Câmara, igual como o Muda Senado foi instituído, para se fazer o Muda Câmara. Isso é fantástico, porque nós somos representantes do povo brasileiro. Nós somos representantes do povo brasileiro. Fomos eleitos para isso. Tem uma simbologia muito forte, esse alinhamento nosso com a população, e isso vai crescer. Eu queria, para encerrar, agradecendo mais uma vez a sensibilidade, a gentileza do senador Chico Rodrigues, e dizer que essa semana é uma semana repleta de celebrações que passam muitas vezes despercebidas, senador Chico Rodrigues, de 3 grandes pacifistas da humanidade. Era o aniversário deles. Mahatma Gandhi, Francisco de Assis e Allan Kardec. Mahatma Gandhi foi ontem. Hoje, o Allan Kardec. E amanhã, Francisco de Assis. Eu queria encerrar com 3 frases inspiradoras, que são um norte para que a gente continue com esperança, com muita fé no Brasil, porque vai dar certo. O destino desse país que Deus reservou para o Brasil é um destino de fraternidade, de abundância, de emprego, de desenvolvimento. E tem uma frase do aniversariante de hoje que ele diz o seguinte, o Allan Kardec, que foi o codificador do espiritismo, que teve no território do Brasil um crescimento fabuloso. Nós somos a maior nação espírita do mundo, a maior nação católica do mundo, a maior nação evangélica do mundo. Olha que fantástico é esse Brasil. Como é abençoado esse Brasil. E todo mundo convivendo bem, hein? Espíritas, católicos, evangélicos, defendendo bandeiras. Senador Chico Rodrigues, vou lhe passar uma parte, defendendo bandeiras que são bandeiras nobres. Juntos, defesa da família, defesa da vida desde a concepção, a luta contra as drogas. Se não fossem os evangélicos, católicos e espíritas juntos, isso já estava liberado no Brasil, esses absurdos, e nós estamos resistindo com apoio da nação brasileira. Antes de citar as frases dos aniversariantes dessa semana, uma parte do senador, meu amigo Chico Rodrigues.